Vamos abrir, queridos, a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos, capítulo 17, nós leremos a partir do verso 16 até o verso de número 34. Esse período, antes de começarmos as aulas regulares da escola dominical, nós estamos falando de temas. Falamos sobre as bem-aventuranças e vimos que aquelas bem-aventuranças ditas pelo Senhor Jesus aos seus discípulos eram, na verdade, qualidades promovidas pela graça de Deus na vida daqueles que recebem a graça do Senhor. Os agraciados pelo Senhor são humildes, choram pelos seus pecados, são mansos, são limpos de coração, são pessoas que lutam pela paz. E são aqueles, e vimos no final, que apesar de todas essas coisas, como também serem misericordiosos, por tudo isso, ainda acabam sendo perseguidos por causa do nome de Cristo. Hoje eu quero, continuando diante de tudo aquilo, e nós vimos que é um grande desafio mesmo, vivermos estas realidades, essa qualidade, esse conjunto de qualidade que Deus promove na nossa vida. Aquilo não é algo que produzimos por nós mesmos, mas é evidência da ação e da graça de Deus na nossa vida. Estas coisas, elas devem fazer parte da nossa vida e devem ser testemunhadas. É por isso que somos perseguidos, por causa do nome de Cristo, por causa da justiça. Mas a Escritura nos diz que isso e tudo é um privilégio. O apóstolo Pedro diz que é melhor sermos perseguidos por isso do que sermos perseguidos por sermos ladrões ou malfeitores. E nós bem sabemos que isso é verdade. Sem sombra de dúvida, é verdade. E hoje eu gostaria de ver com os amados nesse texto o apóstolo Paulo sendo um servo de Deus que de alguma forma experimenta a vida cristã, um homem que vivencia a graça de Deus na sua vida, ensina a bondade e a salvação para as pessoas, como missionário na sua vida cristã, nas suas viagens missionárias, e ele vivencia tudo isso pagando o preço, mas sem perder de vista o fato de que ele tem que ser testemunha de Cristo. Como ser testemunha para o mundo? Não para um mundo qualquer, para um mundo pagão. Essa é a realidade. Nós não somos chamados para sermos testemunhas no mundo fácil. O mundo onde nós vivemos é um mundo pagão. E muitos de nós não nascemos num lar cristão e não tivemos o privilégio de termos pais cristãos que desde de pequenininho vêm nos ensinando e trazendo para a igreja. E a nossa conversão, às vezes, nós nem lembramos quando aconteceu, porque foi uma coisa quase que natural, né? Nós fomos aprendendo. Mas muitos de nós não passamos por isso. E nos lembramos quando nós vivíamos sem Cristo no coração. Como que nós desprezávamos Deus, a palavra de Deus. Como nós desprezávamos aquilo que tinha a ver com a verdade que transforma. E aqueles que pregavam o Evangelho. Como nós questionávamos tudo isso. E como Deus foi o único
verdadeiro e poderoso que pôde tirar as vendas dos meus olhos para eu conhecer a Jesus Cristo. Então, nós todos vivemos no meio de um mundo pagão. E nós precisamos compreender isso e viver como cristãos, tendo aquelas qualidades todas que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, que eles deveriam ter alegria por compreender a graça de Deus nas suas vidas, terem como consequência aquelas características todas e assim serem sal e luz. Porque o que vem logo depois no texto, que é o Sermão do Monte, é que eles deveriam ser sal da terra e luz do mundo. É só você olhar lá em Mateus capítulo 5. Jesus vai dizer: olha, vós sois sal da terra e luz do mundo. E é essa a minha intenção, caminhar um pouquinho olhando para o exemplo bíblico que é fantástico, que é o desse homem que viveu no mundo pagão, foi agraciado pela salvação, ele foi encontrado, ele foi trazido, ele foi transformado por Deus para testemunhar no mundo que ele viveu. Verso 16. Então Paulo os esperava em Atenas. O seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, ele dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele, discutiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela, esse falador? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de vós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. A essa altura,
Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damares, e com eles outros mais. Vamos orar. Pai Santo, nós somos muito gratos, Senhor, pela Tua palavra, que o Senhor nos deixou para que pudéssemos conhecê-lo. E através do Senhor temos a salvação. Obrigado pela Tua palavra, porque nela nós aprendemos a viver como Seus filhos e Seus servos. Aprendemos que através do Senhor temos a bênção de podermos glorificá-lo. E podemos servi-lo e testemunhá-lo. E pedimos que agora, mais uma vez, o Senhor continue a fazer a Tua obra em nós e a nos edificar e nos ensinar para o nosso bem, para o nosso serviço cristão e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Existe um calendário eclesiástico que todo ano é feito. Nesse calendário eclesiástico, hoje, dia 21 de janeiro, é dia da religião. Talvez ninguém saiba disso, ou talvez alguém possa já ter comentado isso com você. E eu fiquei pensando, dia da religião. O apóstolo Paulo disse para essas pessoas aqui: eu vejo que vocês são muito religiosos. Porque eu andei por aí e eu vi que vocês têm muitos deuses aí, vocês seguem muitos deuses. A religiosidade tem a ver com a expressão de uma certa crença, isso é religião. E a gente sabe muito bem que a religião por si só, apesar de ser uma expressão daquilo que as pessoas creem, ela não necessariamente é instrumento de salvação. O objeto daquilo que se crê é que salva. E segundo a Escritura, o único objeto salvador, o único Salvador é Cristo. Então a única religião verdadeira que pode salvar é aquela que tem Cristo no centro, como Deus, como Senhor, como aquele que age na nossa vida e que fez toda a obra perfeita para a nossa redenção, Cristo Jesus. Nós poderíamos hoje comemorar o dia do cristianismo e talvez teria um sentido maior para nós, e não simplesmente, de maneira vaga, o dia da religião. Paulo estava enfrentando uma cidade cheia de religiosidade. Essa é a realidade. E a gente percebe que aqui havia uma correlação entre o relacionamento com Deus e uma sensibilidade quanto ao pecado, um embate entre uma situação e a outra. Observa bem, no verso 16 ele diz que ele esperava ali em Atenas e o seu espírito, o espírito de Paulo, estava revoltado em face da idolatria dominante na cidade. Atenas era uma cidade totalmente pagã. Totalmente pagã. E o top da cidade pagã dessa cidade, Atenas, era o Partenon. Hoje ainda existe ali um pedaço das colunas do Partenon. Eu ainda não tive oportunidade de ir a Atenas. Alguém aqui já foi? Ninguém? Quem sabe um dia a gente possa ir junto. Eu gostaria de ir naquelas ruínas. Partenon era dedicado a deusa Atena. Ainda hoje as pessoas do mundo inteiro vão às ruínas do Partenon para contemplar essas colunas. Paulo tinha vindo a Atenas para dar um tempo. Provavelmente pode ser, quem sabe, um período de férias. Ele estava ali andando, turistando naquele lugar. Era um lugar interessante, diferente. Mas as vistas diante dos seus olhos incluíam
muitos ídolos. Para todo lugar que ele olhava, haviam ídolos. Plínio, um historiador, ele diz que havia mais de 30 mil ídolos em Atenas, nesse período da história. Eu fico imaginando 30 mil ídolos numa cidade, que não deveria ser tão grande assim. Por maior que fosse naquela época, era alguma coisa muito, muito estranha. Você ia andar esbarrando em postes ídolos, em ídolos naquele lugar. Dizia-se na época que era mais fácil você encontrar um Deus em Atenas do que esbarrar em pessoas em Atenas. Então, certamente, era uma coisa meio opressora. Alguém que crê no Deus verdadeiro, sabendo que aqueles deuses são coisas estranhas, coisas inventadas, feitas por homens. Tanto é que o apóstolo Paulo fala dessas coisas feitas de prata, de ouro, de madeira, coisas feitas por homem. Ele mostra que isso não tem poder nenhum. E o texto diz que ele se sente oprimido, ele se sente angustiado. Ele tem revolta em face da idolatria dominante ali naquele lugar. E eu confesso que eu ficaria também. E é provável que você ficaria também. Quando você chega num lugar que é totalmente diferente daquilo que você crê, não é fácil. Mas, de alguma forma, nós vivemos numa sociedade pagã. E cada vez mais pagã. E qual é a tendência da gente acostumar com essa sociedade pagã? Nós nos acostumamos com a idolatria pagã, com a forma com que as pessoas convivem com o paganismo delas, com a falsa realidade, a falsa religiosidade. As pessoas se curvam diante dos ídolos que elas geram para si mesmas, os ídolos dos seus corações, ou os ídolos das suas religiosidades. No nosso país nós temos isso demais. Nós caminhamos e esbarramos nas religiosidades mais estranhas, nos nossos trabalhos, nas faculdades, nas escolas e às vezes dentro das próprias famílias. E a gente tem que ter um certo jogo de cintura, às vezes dentro de casa, por causa dessa grande quantidade de coisas que aparecem. E de repente você educa os seus filhos dentro do corpo de Cristo, e ela vem, o filho vem à igreja, mas depois ele se rebela, se afasta, e ele começa a ir em tudo quanto é coisa procurando sentido para ele. E de repente seu filho chega e diz: olha, essa semana eu fui e comecei a ir num terreiro de Umbanda. E você é pai e o seu coração fica desse tamanhozinho. Não é diferente do que a gente vê Paulo vivenciando aqui. Então, isso faz parte da nossa realidade social. Só que existe uma tendência de nós ficarmos meio amortecidos pelos efeitos disso. Eu tenho que conviver com isso e tenho que aceitar. Simplesmente isso. É como se nós tivéssemos que ser politicamente, entre aspas, corretos com o paganismo que está ao nosso redor. Apesar de que lá dentro nós tenhamos, dentro do nosso coração, esse sentimento que o apóstolo Paulo estava tendo, andando pela cidade de Atena. E quem sabe eu andando no meio dos meus familiares, ou andando no meio da minha faculdade, ou andando no meio dos meus amigos. Mas eu não quero me desfazer de nada disso. E eu estava revoltado em face da idolatria, mas eu tenho que estar ali. Porque senão eu estou fora do mundo. Mas como é que eu posso me portar ali? Essa é a grande questão. Quando o Senhor Jesus pega os seus discípulos e fala sobre aquelas bem-aventuranças e os envia para o ministério e os manda pregar o evangelho, ele não está dizendo: olha, vocês vão sair do mundo. Quando Jesus faz a oração em João capítulo 17,
a oração sacerdotal, ele diz: Pai, olha, eles estão no mundo, o Senhor não tira eles do mundo, porque eu sei que o Senhor não vai fazer isso, mas os guarde do mal, porque eles têm que fazer o trabalho. Mantenha eles juntos na fé, na esperança, no amor, como o corpo de Cristo, para que o mundo saiba que o Senhor me enviou. Faça essa obra na vida deles, no meio desse mundo pagão. Eu tenho que ser um crente no meio desse mundo, que é esse mundo, sempre foi. A partir da queda, os homens começaram a buscar e a construir ídolos. A partir de Gênesis capítulo 3, a idolatria entra no mundo. Você começa a ler a Bíblia, a partir de Gênesis 3, nós vemos a idolatria acontecer. Nós vemos Caim querer ser alguma coisa e crescer. Isso foi tão grande, que ele se rebela até mesmo contra Deus, que o chamou a atenção. Ele se rebela contra o seu irmão, e achou que ele era maior que o irmão dele. Ele se rebela contra os seus pais. Ele se rebela contra a palavra de Deus e o próprio Deus. E a gente vai vendo essas coisas acontecerem. Deus tenha misericórdia de nós e nos ensine a viver assim. Essa não é uma realidade simplesmente que o apóstolo Paulo viveu aqui no livro de Atos dos Apóstolos, registrado no capítulo 17. É uma realidade que eu e você vivenciamos. O apóstolo Paulo foi perseguido, e o Senhor Jesus disse que nós somos abençoados como somos perseguidos quanto a fé cristã, quando buscamos a justiça de Deus. E é verdade. Isso acontece. Por quê? Porque o mundo, ele não aceita a justiça de Deus. Contraria a justiça de Deus. É interessante porque, ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo, ele fica angustiado, entristecido, amargurado com aquela situação que ele está olhando e vendo todos aqueles deuses, o apóstolo Paulo vê uma oportunidade de falar sobre Jesus. É interessante, aquilo não foi suficiente, aquela tristeza, aquela angústia, aquela depressão, aquela situação adversa. Puxa, essas pessoas aqui estão sem Cristo, nossa, quantas coisas erradas, quanto isso. Tem hora que a gente pensa assim, olha, não tem jeito, essas pessoas nunca vão para Cristo. Você já pensou isso? Você já falou de Jesus para uma pessoa 50 vezes, 1000 vezes. Você vive como cristão diante dessa pessoa. Você tem zelo do amor de Cristo. Você ama essa pessoa. Você manda versos. Você é cuidadoso para não agredir a pessoa. Você está trabalhando anos e anos e anos aquilo tudo. E você fala, ai Senhor, eu estou cansado disso, Senhor. Não vai ter jeito, não vai ter jeito. Você fica à beira da desistência. O apóstolo Paulo, ele estava extremamente oprimido com aquela quantidade imensa, quem sabe 30.000 ídolos diante dos seus olhos, andando pelas ruas daquela cidade. Mas isso não foi suficiente para ele perder o objetivo da graça de Deus na sua vida. O alvo de Deus na sua vida. Isso para nós é importante, irmãos. No verso 17 diz, por causa disso, ele ia à sinagoga dos judeus, para encontrar os judeus e aqueles que não eram judeus, os gentios piedosos, os gentios que iam para ouvir a palavra de Deus do Antigo Testamento, porque já estavam aceitando a verdade a respeito da existência de um Deus verdadeiro. E eles iam ali, eles ficavam ouvindo a mensagem, e ele sabia que os judeus ouviam, que esses gentios piedosos ouviam, então ele dizia, opa, aqui tem uma oportunidade. E o texto diz que ele
ia e dissertava na sinagoga para esses judeus e esses gentios, e no verso 17 diz: e na praça, todos os dias, ele se encontrava ali e ele falava. Eu estou cansado, eu estou entristecido, eu estou meio desanimado por causa das coisas que os homens fazem, mas eu estou vendo uma oportunidade. Parece aquela situação de dois vendedores de roupa, de calçado. Eles antes tinham aqueles caixeiros, aqueles viajantes, né, que tinham as malas, como é que chamava? Isso, eles chegavam no lugar, chegavam lá e tal, e todo mundo descalço. Aí um olhava e falava assim: isso aqui, todo mundo descalço. E desanimava. Vou embora, que ninguém usa sapato. Aí o outro chega, olha: nossa, ninguém tem sapato aqui. Aqui vai ser bom vender sapato. Querido, quando nós vamos num lugar e as pessoas não conhecem a Cristo, é o lugar de pregar o Evangelho. Há um tempo atrás, um irmão, eu entendo o coração dele. Ele dizendo: por que esses missionários ficam saindo? Por que esses missionários ficam saindo daqui? Tem tantos lugares para pregar o Evangelho aqui, e vão para esses lugares onde o Evangelho é perseguido, onde o cristão é perseguido. Faz o trabalho aqui é mais fácil. Eu disse: parece que você não está entendendo. Lá não tem cristão. Lá por todo lugar onde o olho dele olha, é uma oportunidade de pregar o Evangelho. Aqui não, aqui tem muitos cristãos que podem fazer isso. E lá ele tem um chamado específico, e ali é onde ele chegar e ele parar, onde ele coloca os seus olhos, existe um potencial para receber o Evangelho. E isso esquenta o coração dele. O missionário, quando ele vai para esse campo, ele não quer saber se ele corre risco, se ele não corre risco. Ele pensa da seguinte forma: eu posso morrer lá, mas eu posso morrer aqui, eu vou atravessar a rua e um carro me pega. E lá eu posso atravessar a rua e levar um tiro. Mas aqui é Deus que cuida de mim, e lá também é Deus que cuida de mim. E lá eu posso pregar o Evangelho e vai ter Cristo atingindo o coração daquelas pessoas. Eu vou para lá. Foi essa a resposta que eu disse para aquele senhorzinho. Paulo, ele estava tendo exatamente essa visão, irmãos. Ele olhou para a cidade pagã e ele viu a oportunidade. A sua atenção foi primeiro para a sinagoga e depois ele foi para a praça. Seus esforços evangelísticos era durante a semana inteira. Semana inteira. O seu cristianismo não ficou dentro de quatro paredes da igreja. Ele levou para o mercado, para onde as pessoas estavam. Me mandaram um vídeo essa semana. Eu acho que a pessoa nem entendeu bem. Um vídeo de um culto, de um período de adoração e um período de culto, alguém pregando. Acho que a pessoa não entendeu bem aquilo. Ela simplesmente mandou porque era bonito. Um grupo de cristãos numa praça pequena, numa cidade grande da Alemanha. Eles montaram ali os instrumentos e começaram a cantar lindamente, lindamente. Pessoas com vozes maravilhosas, um conjunto muito gostoso de ouvir, cantando músicas em inglês na Alemanha. E eles estão cantando, e eu pensei: na Alemanha vocês sabem que é o berço do liberalismo teológico. A Alemanha, ela tem uma igreja estatizada. Boa parte dos
daqueles que trabalham lá como clero recebem é do Estado. E tem muitas dificuldades ali. É uma situação muito, muito estranha. Mas tem crentes ali, de verdade. Mas começaram a cantar ali, e as pessoas começaram a vir. No meio da rua, na Europa, que são pessoas que não dão muita bola para essas coisas. E começou a ficar cheio de gente. E as pessoas começaram a chegar e começaram a cantar, outros simplesmente a ver aquilo e prestar atenção. Eu falei, gente, eu estou vendo o que eu estou vendo. E a coisa foi desenvolvendo, aí um senhor pega a Bíblia e lê um texto das cartas paulinas. Ele lê uma parte em alemão e a pessoa traduz em inglês. E ele prega o evangelho de maneira simples, mas de maneira bíblica. Evangeliza e eles cantam, outro prega o evangelho. Aí um brasileiro cantou, pegou a Bíblia e o brasileiro pregou. Em alemão, com tradução para o inglês, evangelizou as pessoas. E eu fiquei admirado daquilo. Porque a minha interpretação, ela estava tão errada. E eu fiquei tão feliz, porque eu vi que o evangelho, ele brota. Onde tem pessoas que são instrumentos nas mãos de Deus para pregar. Deus manda essas pessoas. E o evangelho pode estar adormecido naqueles lugares que ele vai frutificar, ele vai brotar de novo, porque o evangelho é ele que é vivo, é a palavra de Deus, é o próprio Deus fazendo ele florescer no coração das pessoas. E as pessoas dizem, o evangelho lá está morto, as igrejas estão fechadas, mas existem pessoas que creem, o evangelho de Deus está sendo pregado, e as pessoas estão sendo convertidas, e a igreja está realizando o trabalho. A nossa irmã e o seu esposo foi para lá com o seu bebê, e ela está numa igreja cristã verdadeira, na Alemanha, membro da nossa igreja, a Aline e o seu esposo, membros da nossa igreja. Queridos, quando nós olhamos as dificuldades no meio de um mundo pagão, nós temos que parar com essa ideia de que não é muito difícil, não dá. Vamos ser perseguidos, as pessoas vão virar a cara para a gente porque não gostam de crente. Querido, elas vão perceber que a fé cristã transforma para o bem a vida daquele que crê. E elas vão ver a diferença da paz de Cristo em nosso coração. Elas vão ver a diferença de como Deus nos trata. Como as coisas nas nossas vidas passam de maneira mais suave. Elas doem também, as doenças doem na nossa vida. Né, Marco? Mas elas passam mais suave. Não porque não doeu, mas porque em todo tempo Deus esteve ali. Não porque eu não tive dúvida, não porque eu não tive ansiedade, mas em meio a tudo isso, Deus me confortou, Ele me jogou para cima e me sustentou ali. E cuidou de mim, e continua cuidando. E quando eu estou frágil, Ele usa outro cristão, Ele usa a palavra dEle, Ele usa o Espírito Santo, Ele usa tudo. A sua palavra frutifica. É maravilhoso ver isso acontecendo aqui. O apóstolo Paulo teve os seus olhos abertos e ele viu sim o quanto pagão era aquele lugar, mas ele viu ali a oportunidade de pregar o evangelho. Pare de ser negativo. Pare de ver as dificuldades como aquilo que pode impedir você de ser um servo de Deus nas mãos do Deus vivo, ser um instrumento transformador da sua casa, do seu lar, do seu casamento, da vida dos seus filhos, da vida das pessoas que você ama, dos seus amigos, dos seus vizinhos, dos seus companheiros de trabalho, das pessoas que estão adoecidas, das pessoas que você não conhece, mas que estão perecendo e que estão andando na rua, no ônibus com você.
Uma outra coisa que é muito clara aqui nesse texto, que é maravilhoso, é essa relação entre a quantidade que você fala por Cristo e a quantidade de críticas que você vai receber. Observem bem no verso 18. O verso 18 diz que alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, discutiam com ele. A ideia ali era de um fala, o outro fala e discute matéria. Aqui, filósofo. Discutir com filósofo é a coisa mais complicada do mundo. Eles são as pessoas mais inteligentes do mundo, viu, gente? Filósofo sabe tudo e ninguém sabe nada. E diz o texto, havendo quem perguntasse, o que quer dizer esse falador? Tipo assim, esse cara é um falador, o que ele está querendo falar? E outros, ele simplesmente parece um pregador de estranhos deuses, pois prega Jesus e a ressurreição. Há dois grupos filosóficos mencionados aqui, epicureus e estoicos. Não é à toa que está citando aqui esses dois grupos, viu, gente? Não é à toa. Vamos lá. Quem são os epicureus? Epicures, ele fundou uma escola em Atenas 300 anos antes de Cristo. E ele ensinou que não existe deuses. A sua filosofia era de 1 Coríntios capítulo 5, verso 32. Comamos e bebamos porque amanhã nós vamos morrer. Alguns diriam, isso é existencialismo puro. Não tem futuro, não existe Deus, então a vida da gente é aqui, não existe mais nada e é isso. Eles negavam um julgamento futuro, e mesmo que Deus existisse, Ele não intervém em nada. Não existe vida após a morte. Consequentemente, não existe ressurreição. Então, não existe Deus, não existe ressurreição, e tudo que Paulo está dizendo é balela, mentirosão. Os estoicos vêm dizer não. 340 até 200 e alguma coisa antes de Cristo. Ele já dizia que Deus está em toda parte e que o mundo está sobre uma força que é só uma força. Deus é uma força, está em você, nas coisas, nos animais. É um panteísmo. Os naturalistas contemporâneos são assim. Esse pessoal natureba aí, da natureza, vamos abraçar a árvore. A mãe natureza, essa aqui é a árvore natureza. Tudo começou nessa árvore. Vamos abraçar a árvore, gente, vamos. Deus está aqui. A folha caiu, a formiguinha. É mais ou menos isso, tá? Quando nós morremos, tudo é absorvido pela natureza. Vocês assistiram aquele filme 3D, Avatar? Quando ali no Avatar morre, o que acontece com a pessoa? Ela vira tipo uma luzinha tudo e ela é absorvida pela natureza. Vocês viram? Teve alguns casos assim. Tanto no primeiro filme quanto no segundo filme. A pessoa morre absorvida. É exatamente isso aqui. Tá? Está ensinando isso aqui. Mas não é ensinamento novo não, viu? 300 antes de Cristo. Continua a mesma coisa. Então o que o epicureu ensina? Aproveite a vida. O que o estoico ensina? Suporte a vida. O que Paulo diz? Obtenha a vida em Cristo. Aqui e eterna em Cristo. Pois não. Panteísmo. Uhum. Deus em todo lugar. Isso. Essas duas filosofias, elas são opostas, mas elas concordam em uma coisa.
elas não aceitam a mensagem do Evangelho. É tudo contrário ao que o Evangelho diz. O que há no Evangelho que eles opõem? Não existe um Deus pessoal. Não existe propósito na vida. Não existe ressurreição dos mortos. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é tudo contrário aos os filósofos que mandam lá nessa cidade de gente inteligente. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar Paulo, vamos levar ele para o lugar principal das conversas, naquela praça, naquela pedra fundamental que a gente tem lá, e vamos botar ele ali e vamos ter um baita de um diálogo. E aí ele vai ser desacreditado na frente de todo mundo. Essa é a intenção. Pois não? Aham. Aham. Isso é consequência. Isso é consequência. Tá? Isso é consequência. Isso é uma das consequências desse tipo de pensamento. Não é a ideologia, é uma consequência disso. Pois bem, e aqui o que a gente vê? Paulo pregando um Messias pessoal, um Deus encarnado, um Deus que viveu, um Deus que fez milagres, um Deus que deu sentido e propósito à vida, um Deus que deu a vida eterna, um Deus que morreu, um Deus que ressuscitou, um Deus que deu a certeza da vida eterna e que você vai ressuscitar se que crer nele. E aí eles vão xingar, aí eles vão perseguir. Sempre que alguém recorre à perseguição, ao xingamento, você percebe que essa pessoa não tem um argumento melhor para recorrer ou para oferecer. Sempre que o cristianismo é perseguido, é porque aquele que vem contra o cristianismo, ele não tem como barrar. E isso tem acontecido na história. As evidências da graça, da ação sobrenatural de Deus na vida das pessoas que creem em Cristo, não tem como ser negada. E aí a coisa passa para aquilo que é mais duro. E aí Paulo é chamado de é só um tagarela, é um falador. Mas eles usam a narrativa o tempo inteiro. O negócio deles é só narrativa. Mas aí eles transferem. Quem é o cheio de narrativa? É Paulo. Só que Paulo está mostrando o que está acontecendo. Deus agiu aqui, fez ali, aconteceu lá. Agora está fazendo na vida das pessoas. Contudo, ele é chamado de tagarela. Cheio de narrativa. Vocês já ouviram isso alguma vez na vida de vocês? Na história? Uhum. O tagarela ocioso é um coletor de sementes. No verso 19, o texto diz: então, tomando consigo, levaram a Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você está ensinando? Porque você está trazendo aos ouvidos dessas pessoas coisas estranhas. E nós queremos saber o que vem a ser isso. Ou seja, você está ensinando para essas pessoas coisas diferentes que nós ensinamos. Nós ensinamos, você está ensinando diferente, coisa diferente. Espera aí. Pois todos os de Atenas, as pessoas aqui da cidade, e os estrangeiros que estão aqui passeando, não cuidavam se não dizer ou ouvir as últimas novidades. Está todo mundo falando desse negócio que você está dizendo aí, desse Messias e dessas coisas. O Areópago, gente, Aeres, era um nome de um deus de guerra. Mas eu não creio que tenha alguma coisa a ver aqui. Simplesmente levaram para o lugar onde se discutia pensamentos ou ideias.
Era um lugar de um nome de um deus da guerra, e foram para lá. E era um lugar que estava ligado à Acrópole de Atenas, uma crista estreita. Então era esse ponto ali, aquele lugar principal. E aquele lugar já não estava mais sobre o domínio das pessoas, e sim no domínio do governo de Roma. Então, era um ponto de discussão de filosofia, de ideias. Agora, já tinha aqueles que dominavam um pedaço. Aqui, quem manda na discussão somos nós. Nós já cristalizamos o pensamento. E de repente chega alguém e traz uma ideia nova. Só que não é uma ideia nova. Ele está dizendo a verdade a respeito de Deus, Jesus Cristo. O amor deles não era pela verdade. O amor deles era pela ideia que eles tinham a respeito da verdade e aquilo que eles defendiam. Eles adoravam aquilo que eles pensavam e não a verdade que deveria ser procurada. E Paulo estava disposto a defender isso. Observem bem, o que Deus promoveu na vida de Paulo não o fez retornar às coisas antigas. Uma outra coisa que é interessante a gente ver no verso 22 e 23, que a consciência que existia aqui está em contrapartida com a capacidade de usar essa consciência como uma introdução ao Evangelho. O que eu quero dizer com isso? Olha só, no verso 22. Paulo se levanta no meio do aerópago e diz: senhores, olha só, presta atenção. Eu estou vendo que vocês são religiosos. Ele já começa a passar a mão. Eu estou vendo que vocês são religiosos. Eu estou andando por aqui, estou observando, estou vendo que vocês têm muitos objetos de culto. Encontrei também um altar dizendo ao Deus desconhecido. Esse Deus desconhecido é o Deus que nós adoramos. Esse é o Deus. Esse é o Deus que criou e é o Deus que sustenta. Esse é o Deus que eu anuncio. Paulo não começa imediatamente a falar sobre Jesus. Ele também não cita o Antigo Testamento, nem apela aos profetas judeus. Ao invés disso, ele começa aonde eles estão, dentro da realidade deles. Ele começa com algo com o qual eles podem se identificar. Ele aponta para um dos seus altares pagãos. É claro que Deus não é aquele Deus pagão. Mas ele está dizendo, está vendo? O que vocês não conhecem é que é verdadeiro. Porque vocês estão atribuindo a ele o maior é o maior, o verdadeiro é que eu me refiro. A tradição grega dizia que uma vez uma praga misteriosa varreu a cidade de Atenas. Todos os tipos de cura foram tentadas e nada funcionou. E o povo, ele pensou que um dos muitos deuses da cidade havia sido ofendido. Qual deles? Qual dos 30.000? Atenas era a capital divina do mundo. E assim os cidadãos chamaram um construtor, um profeta da ilha de Creta. Seu nome era Epimênides. Ele concluiu que a praga era obra de um Deus desconhecido que havia sido ofendido. Então, esse Epimênides, ele ordenou que um rebanho de ovelhas famintas fosse solta no Areópago. Eles vigiavam as ovelhas e sempre que alguma das ovelhas se deitava e não comia, um altar era erguido. Olha só que história. Naquele local que ela deitava. E a ovelha era sacrificada a esse Deus
desconhecido. Presumivelmente, vários desses altares foram construídos nessa época. Isso são histórias da mitologia grega. O que Paulo está dizendo? Paulo não era tolo, gente. Paulo conhecia a história. Era um homem culto. Ele está dizendo: olha, vocês têm adorado em muitos altares. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A força, o Deus verdadeiro, que é criador e sustentador, é esse o Deus que eu estou dizendo para vocês. É esse que eu estou pregando. Paulo responde tanto aos epicureus quanto aos estoicos. Ele está dizendo: olha, eu estou falando para vocês que existe um Deus pessoal. Existe um Deus que cuida, que zela, que cria, que transforma. É um Deus que age. É um Deus que traz expectativa. E ele diz isso nos versos 26 e 27. Ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Ele fixou os tempos. Ele deu limites para a habitação. Ele fez todas essas coisas. E dessa forma a gente vê que Paulo, ele apresenta a esses incrédulos pagãos algo que eles precisavam. E que trazia resposta para eles, que eles trabalhavam a nível de filosofia. Será que? E ele diz: olha a resposta aqui para vocês. O Deus que eu creio é um Deus transcendente, que estava lá e veio. E é um Deus imanente, que veio, habita no nosso meio, age no coração da gente. É um Deus que transforma e não está distante. Nós cremos num Deus que não precisa da gente, mas que veio até nós, que faz milagres. E o principal deles é transformar o nosso coração com seu espírito. Essa foi a linguagem de Paulo. O apóstolo Paulo, ele está pregando para incrédulos, ele está pregando para um mundo pagão. Ele não está com medo de ser perseguido por causa da justiça. Nele vivemos e nele existimos. Nós somos descendentes da ação de Deus. Tudo isso é citação da linguagem poética, da linguagem grega. Paulo usou tudo aquilo que era necessário para aquelas pessoas entenderem que tudo o que eles buscavam tinham respostas em Cristo Jesus. E ele termina dizendo 3 coisas. Ele diz: existe um dia inevitável e ele está chegando. Deus fixou um dia em que ele vai julgar o mundo. Todo mundo sabe disso. Você sabe disso? Você sabe que chegará o dia em que sua vida será aberta diante de todos? É essa a colocação que ele está dizendo para eles. Chegará o dia em que todas as vidas serão avaliadas? Segunda verdade, existe um juiz e ele é incontestável, e ele é Deus. E ele que vai fazer a avaliação. E terceiro, esse Deus nos deu a evidência da ressurreição. E essa é a defesa final dele, a apologética final dele. Porque Deus pegou um homem morto e o vivificou. E o cristianismo repousa sobre essa verdade. E sobre ela existe esperança. E esse homem enfrentou o mundo pagão com a verdade. Esse é o primeiro exemplo que eu estou trazendo para os irmãos
de como enfrentar a realidade do mundo onde vivemos, com aquelas qualidades que Deus nos traz, fazendo diferença. Nós poderíamos pensar, puxa, o que vem logo depois disso? Paulo foi preso, foi morto, foi isso, foi aquilo. Paulo continuou seu ministério. Nós sabemos que no final de tudo, Paulo foi sacrificado. Mas ele diz, eu sou prisioneiro. Mas eu não sou prisioneiro do Império Romano. Eu sou prisioneiro do Senhor Jesus. Ele diz que quando ele vai ser morto, ele está sendo oferecido como libação para o Senhor, como uma oferta para o Senhor. E ele diz que tudo o que ocorre na sua vida tem um fim aqui, mas o início no céu. E no céu ele está esperando uma coroa que já lhe está garantida. A coroa da vida. Irmãos, concluindo, nós temos uma realidade. E a realidade é, vivemos no meio de um mundo pagão. E Deus nos convida, nos chama e nos manda testemunhar no meio de um mundo pagão. Esse é um exemplo. E não está na Escritura à toa. É para que aprendamos, é para que oremos e possamos, na presença de Deus, viver assim, para a glória dEle. Onde você vai viver isso? Na sua casa. De onde quer que Deus te coloque. Vamos colocar de pé e vamos orar. Bondoso Deus, nós te agradecemos, porque a tua palavra nos traz o ensino e nos mostra como isso acontece na prática. O apóstolo Paulo foi um homem que testemunhou no meio do mundo onde ele vivia, e era um mundo pagão. E nós vivemos no meio de um mundo pagão, Senhor. E precisamos, como Paulo, da tua graça e da ousadia para proclamarmos o teu evangelho a esse mundo. Dê-nos essa ousadia, sabedoria. Encha-nos da tua palavra, para que a nossa boca esteja cheia da tua verdade. Porque nós sabemos que o testemunho da tua verdade é nele que existe o poder para a salvação. Testemunho do evangelho. Leva-nos em paz para os nossos lares, ó Pai, e traga-nos em paz para o culto dessa noite com alegria, em nome de Jesus. Amém.